Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E olha só, vou começar logo com a pergunta colocada aqui no foradocorpo.com. Aliás, toda pergunta que você quiser colocar vai ser respondida com muito boa vontade da minha parte, mas coloque no foradocorpo.com, porque as pessoas têm colocado no YouTube e não tem condições de a gente ler cada uma, porque às vezes são diferentes, né? E às vezes são iguais. Então, no foradocorpo.com você vai ter muitas perguntas e você pode votar em uma pergunta que é igual à sua. E aí ela sobe na classificação e eu respondo o mais rápido possível. Aí você ajuda a gente também a dinamizar esse trabalho, tá bom? Então, olha que interessante. Essa pergunta que eu vou responder, só para você entender melhor, é lucidez após a morte. Ela tem 121 votos. Então eu estou falando isso para você entender como é que funciona, né? Aí você fala, puxa, tem que votar? Não, é que quando você entra no foradocorpo.com, como tem muitas perguntas que são iguais, ou às vezes tem até perguntas que você gostaria de fazer e que você nem lembra, aí é só você votar, você tem 10 votos para gastar, né? E aí você vai ter as respostas que você gostaria de ter, né? E que nós vamos ter o prazer de tentar responder, né? Ninguém consegue responder 100%, mas a gente faz um caminho juntos. Então essa daqui é colocada assim. Olá, Moisés, gostaria de saber o grau de lucidez de um desencarnado... Não, desculpa. Olá, Moisés, gostaria de saber qual o grau de lucidez que um desencarnado se encontra. Pois já li que muitas pessoas desencarnam, acham que estão vivas e muitas vezes pensam. Não, eu estou errando aqui. E muitas vezes passam anos para descobrir que desencarnaram. Isso é verdade, né? Nós, no final das contas, muitas das vezes, nós simplesmente, ao entregar esse corpo, né, nosso corpo físico, nós continuamos achando que não entregamos, né? Aí você vai para o outro lado e o que você vai fazer? Você vai fazer tudo que você fazia antes, né? Chega na hora do café da manhã, você vai estar presente, chega na hora do almoço, você está presente, chega na hora da janta, está presente. Aí você conversa com o pessoal da sua casa e tem uma coisa muito interessante, né? Que até tem um filme que o Bruce Willis fez, que é exatamente sobre isso, né? Onde ele não sabe que ele faleceu, né? E o menino que está com ele fala que vê espíritos. Então ele passa o tempo todo conversando com o menino sem perceber que ele já não está mais vivo, né? Não tem mais o corpo físico. E isso é uma coisa bem impressionante, porque a consciência ela continua a ser do jeito que ela é durante a vida física, né? E isso é uma coisa bem lógica, bem racional, mas que é um pouco invisível para a gente, né? Então, é assim, se você não tiver conhecimento espiritual, o que vai acontecer com você é o que você acredita. Então, se você tiver uma crença fechada, o que vai acontecer é que aquilo que você aprendeu na crença é o que vai acontecer, né? Então, se você acredita, por exemplo, que quando você morre, desaparece, você vai entrar em inconsciência, só isso, né? Mas se você não tem nenhuma crença, e de repente é o que você coloca aqui, né? O que você coloca aqui é assim, acham que estão vivas e muitas vezes passam anos para descobrir que já desencarnaram. Quando você está do outro lado, realmente você vai passar muito tempo mesmo para descobrir, porque nós temos uma força de negação muito grande.
Então você vai para lá, para o outro lado, para continuar a tua vida, para fazer as tuas coisas, com a sensação sempre que as pessoas que você está falando estão conversando com você. Você cria a tua história lá. Eu até tem uma coisa que eu vou contar aqui, já que você colocou isso, né? O título aqui está Lucidez após a morte, né? Mas é que eu morava ali, numa casinha, ali numa rua em Jundiaí, né? E ali tinha sido... Bom, deixa eu contar o que acontecia. Aí eu chegava do trabalho à noite, sentava no sofá, e um dia eu estou sentado, eu já contei essa história, porque ela foi uma história muito engraçada. De repente, passava pela sala um homem, ele passava com ferramenta de tipo enxada, ancinho, essas coisas nas costas, né? E às vezes com uma sacola, e ele atravessava a sala e de repente ele ia descendo e eu via como se ele estivesse descendo mesmo, né? E eu falava, nossa, mas esse espírito aqui, ele todo dia, na mesma hora, ele faz esse caminho aqui, né? É engraçado isso. E, bom, aí fui investigar, aquilo era uma fazenda, né? Ele ficava fazendo esse movimento de forma repetitiva, que era o que ele sempre fazia na vida, né? Aí você fala, mas e o horário e essas coisas? Olha, na dimensão espiritual as coisas são diferentes daqui, entendeu? Então a gente não pode querer encaixar, e às vezes pode até encaixar e dar certo também, né? Vai depender do nível em que a pessoa está mais densa, né? Está mais próxima do próprio corpo físico. Então, isso acontece. A pessoa tem um falecimento, nem sabe que morreu, né? E se você chegar para o espírito e falar assim, olha, você já está morto, pode ser que ele nem te ouça, né? Quantas vezes a gente não fala para uma pessoa que está acontecendo algo e ela não aceita, ela não acredita, né? A gente acredita no que a gente quer acreditar, a gente vê aquilo que a gente quer ver, ouve o que quer ouvir, né? É assim que nós somos treinados, amestrados, bem amestrados. Então essas coisas de nível de lucidez vai depender do caminho que você fez antes, porque a gente continua a praticar aquilo que a gente é. Mesmo uma pessoa que seja espiritualista, ela pode ter dificuldade de aceitar a morte, né? De falar assim, não, agora eu sei que eu já não tenho mais corpo físico, pelo fato de que a gente tem uma força de negação muito grande, né? Nós não queremos ter com a gente aquilo que a gente não aceita. Então, não tem jeito, né? Imagina, olha como isso é interessante, né? Porque como eu falo muito de projeção astral, dou cursos sobre projeção astral, sobre espiritualidade, né? E aí você vai ver que algumas pessoas conseguem ter uma experiência de projeção astral e aceitar e falar, puxa, eu tive experiência, foi uma experiência em que eu pude ver tais coisas, mas veja bem, ela já aceita isso. Outras pessoas vão ter experiências de projeção astral e nem lembram, ou transferem aquilo para uma versão mais tranquila, né? Um sonho é uma versão mais tranquila. Então você vê uma coisa muito ruim, né? E aí você passa isso para outra pessoa, você terceiriza, né? A pessoa sonha que vai ter um desastre. E, de verdade, alguém quer sofrer um acidente? Ninguém quer sofrer realmente um acidente. Então, a tua versão, quando você volta, é que alguém, um amigo, um conhecido, um parente sofreu um acidente, né? É isso que a gente vai fazer. Não é muito fácil a gente aceitar a realidade. Então, aceitar com lucidez a vida após a nossa vida física, né? É um trabalho que tem que ser feito antes, né? É assim que eu penso, né? Algumas pessoas, inclusive, vão ter muito mais facilidade que outras pela própria característica emocional, né? Pela flexibilidade, por várias coisas.
porque a pessoa já aceitou isso no coração, né? Então, isso é assim que funciona. E você pode entrar no nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, e tem muitos eventos. O SEC está fazendo eventos muito produtivos, muito felizes, para você melhorar a sua vida, porque esse é o sentido do nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Consciência de vidas passadas distantes. Olá, amigo Moisés. Olha, eu vou agradecer às pessoas, né? Porque a maioria delas entende que esse trabalho que a gente tem feito de verdade é um trabalho, né? Não é uma brincadeira. Ninguém consegue ficar trabalhando direto e considerar isso uma brincadeira. A gente tem que ser, né, o que a gente faz. E eu agradeço, a maioria das pessoas reconhece que isso é um trabalho de esforço físico, de desgaste, né? Você tem que compensar o teu tempo ali para fazer. Algumas pessoas acham que eu tenho todo o tempo do mundo, né? Às vezes até falam assim, não, uma coisa que é verdade é que ele tem muito tempo. Não, não funciona desse jeito. Eu tenho que trabalhar para me sustentar, né? E eu tomei uma decisão, já faz alguns anos, que eu dedicaria a minha vida a fazer esse caminho com a melhor qualidade, né, de ser, né, de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais correta, mais honesta. Pode ter certeza, todos nós já cometemos todos os erros que a gente poderia imaginar, né, nessa vida e nas vidas anteriores. Mas eu penso que em algum momento você tem que se rever e falar, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu posso aproveitar melhor essa minha existência? Porque não é tão fácil, vai ter que mudar o teu comportamento, vai ter que respeitar as pessoas, aceitá-las no seu coração, né? Começar a ver esse mundo de uma forma mais madura, né? Porque a gente não faz assim não, a gente quer levar vantagem, né? Quer xingar o outro, fazer palavrão, usar droga e arrumar mil desculpas para dizer que isso é o certo. O certo é a gente ser correto, o certo é a gente fazer tudo que seja melhor para esse corpo, o certo é a gente fazer tudo que seja melhor para nós e para todos que estão à nossa volta. Então, estou falando isso porque às vezes a pessoa pode falar, não, mas o Moisés, ele consegue fazer isso porque ele é diferente. Eu não acho isso, eu acho que todas as pessoas conseguem fazer tudo. Vão ter força e vão falar, olha, eu vou fazer e acabou, né? E vencer a si mesmo, que é muito importante, tá? Então, essa pessoa aqui, ela diz assim, olá, amigo Moisés, antes de tudo, quero lhe agradecer por presentear-nos com o seu trabalho e parabenizá-lo pelo seu livro As 7 Sementes de Tâmara. Livro esse que eu achei maravilhoso. Li em poucas horas. Isso que você está falando é interessante porque eu já até falei isso num vídeo, né, que as pessoas, eu sou agradecido por isso, né? A gente trabalha e eu não acho que a gente tem que ficar esperando que alguém bata palmas, não é isso a ideia. A ideia é que a gente faça alguma coisa que ajude alguém, que ajude as pessoas, né? E esse livro, As 7 Sementes de Tâmara, foi o resultado de trabalho, né, como tudo na nossa vida, e muitas das pessoas que leram falaram assim, puxa Moisés, li muito rápido, você podia, né, ter feito um livro mais longo. Isso aconteceu também com o que eu contaria se fosse Francisco de Assis. E é engraçado porque você faz as coisas e nunca sabe de verdade como as outras pessoas vão ver, né? Às vezes você agrada, às vezes não. Mas o que você está falando aqui que ele é maravilhoso, ele leu em poucas horas, eu penso que se ele ajudar outras pessoas também, vai me deixar mais feliz ainda, né? Gostaria de saber se você já conseguiu voltar ao passado em projeção astral e lembrar quem você é antes de vir encarnar no planeta Terra. Aí ele faz uma pergunta aqui, você é uma consciência Zeta Reticuli? Obrigado por tudo e um abraço. As perguntas, olha, isso que você está fazendo, quando a gente faz uma pergunta, normalmente a gente já tem a resposta. Vou economizar todo o seu tempo e o meu, mas normalmente quando a gente faz uma pergunta, a gente já tem a resposta. Eu venho trabalhando muito com isso, né? Acho que o caminho que a gente faz nessa terra
nas várias reencarnações tem que ser progressivamente melhor. A gente não pode ficar repetindo o que a gente já fez, porque é o que a maioria das pessoas faz. Cria uma crença fechada, dura, né, tubular. Eu não estou dizendo que eu não fiz isso e que eu não faço isso, não. Eu estou no meio da turma toda, né? Você tem que ir descobrindo aos poucos que você pode melhorar e passar de uma vida para outra, produzindo coisas que valham a pena para esse planeta, para todos. Não é falar assim, eu vou produzir uma coisa que vai me fazer bem. Isso é muito pequeno, né? Nós temos que fazer coisas que engrandeçam esse mundo. Esse mundo na verdade, é a nossa nave, né, que anda aí no espaço a uns 40 quilômetros por segundo, né, mais ou menos, creio eu, né, mas que é a nossa casa com todo o alimento, com ar, com todas as pessoas maravilhosas que existem e que nós precisamos aprender a conviver com elas. Imagina, você está num lugar que você tem água, né, em abundância, por enquanto, tem ar em abundância, você tem alimento, você tem várias coisas, você tem espaço para construir coisas boas, né? Nós temos espaço para fazer construções maravilhosas. E aí a gente está perdendo tempo porque não está se investindo nisso, né? E aquelas pessoas que poderiam fazer isso, normalmente são pessoas de uma imaturidade muito grande, né? Porque quando a pessoa tem uma maturidade consciencial, ela vai vestir a camisa do mundo, né? E não a camisa de um time. Nós não podemos fazer isso, né? Não é assim que funciona. Eu acho que nós temos que ser melhores do que nós somos. Nós somos muito bairristas e achamos que estamos certos, né? Então a nossa vida nunca vai sair do que é. Ficamos repetindo. Eu, obviamente, né, você está fazendo uma pergunta que você tem a resposta. Eu fiz revisão de várias vidas, aprendi muito sobre reencarnação, agradeço por isso, porque eu acho que eu aprendi muito para mim, né? Mas, na verdade, com relação ao que existe, eu não sei nada, né? Aprendi muito sobre o tempo, como é que você pode entender melhor o tempo. Né? Você vai falar, mas o tempo sim, porque a gente está fazendo uma coisa aqui agora que é sequencial, é emocional, achando que o tempo passou. Do meu ponto de vista, nós estamos nos vários momentos de consciência, né? E nesses vários momentos nós estamos fazendo as mesmas coisas que a gente já fez antes, né? Ou seja, quando você estava em uma vida, você estava fazendo uma atividade, aí você vai, na outra você também está fazendo. Isso tudo é uma grande rede energética de trabalho que ela se complementa, mas que a gente não entende, porque nós aprendemos a ser sequenciais. Então nós criamos os dias, as horas, os meses, os anos, né? Criamos a nossa juventude, a nossa velhice, e nós vamos viver assim, nas várias vidas. Nunca ninguém passa de uma vida para outra levando todo o conhecimento, que seria muito importante, né? E levando consigo também a vitalidade infinita do conhecimento e do amor que a gente pode constituir passo a passo. Eu creio que a importância da vida para mim, ela é muito grande. E as pessoas que estão à minha volta são todas muito importantes, né? Com toda certeza. Esse corpo é um corpo que ele passa. Como a gente vê pessoas que fizeram tanto pelo mundo, né? E de repente você fala, puxa, perdi essa pessoa, né? Você vê um Gandhi que lutou bravamente e fez alguma coisa. Aí você vê um Chico Xavier, né? Puxa vida, o tempo vai passando, né? Mas como foi isso dentro dele? Qual a consciência que ele tem de tudo isso, né? Então, isso são coisas da nossa vida, coisas que a gente perde porque nós não conseguimos enxergar de verdade toda a preciosidade daquilo que nós temos, né, e daquilo que nós podemos ser. Você pode ter certeza disso. Tem momentos brilhantes na nossa vida que você não enxerga o que está acontecendo e que uma outra pessoa pode enxergar, né? É a mesma coisa que você olhar para uma flor. Você olha para uma flor e eu tenho certeza disso. Ou melhor, tenho quase 100% de certeza que você vai olhar e você não vai ver tudo o que ela é.
uma outra pessoa pode olhar e ver um percentual muito mais alto do que ela é. Então, quando você fala das vidas, das reencarnações, com certeza eu relembro, continuo estudando, aprendendo, né, fazendo todo o percurso dessas reencarnações, visitando os locais onde eu estive, que eu acho que é importante, e pensando que um dia desses, quando eu não estiver mais aqui, eu sempre brinco com o pessoal, vou pegar a última nave e vou embora, né? Mas pelo menos ter a certeza que você fez o máximo melhor em buscar se esforçar muito mesmo, porque nós nunca conseguimos nos esforçar nota 10, né? É sempre o máximo melhor que cada um de nós consegue. E eu espero que isso, de alguma forma, seja uma gotinha de luz, né, uma semente de luz para algumas pessoas. É só isso, né? Eu fui falando, eu sei que a resposta que você queria eu te dei nas primeiras palavras, tá certo? Mas nós vamos ter o curso de projeção astral e clarividência no sítio São Damião. Você vai ser muito bem recebido, eu vou aguardar você lá, né? Vamos aprender muita coisa juntos sobre espiritualidade, sobre comportamento humano, sobre clarividência. Você vai gostar de saber como a nossa vida pode ficar mais rica quando a gente consegue ter as experiências. Porque eu até antes o pessoal falava, me faz uma clarividência. Olha, isso aí é um caminho muito, para mim é muito simplista, né? E até ele não tem sentido. Eu acho que é importante cada um conseguir fazer as coisas, tanto a clarividência quanto a projeção astral, ter as suas próprias experiências, escrever tudo isso, tornar sua vida cada vez mais bela, mais bonita, mais rica e olhar para o mundo com os olhos de quem vê o brilho de tudo que existe. Aí você vai falar, nossa, isso é maravilhoso. Então, nosso telefone é o 5904-2116, 5904-2116, você liga, já se inscreve para participar do curso de projeção astral. E não se esqueça, nós temos vários eventos no SEC para você participar. Eu encontro você na próxima semana.